insana aí, pô, é o maior evento de cultura nerd do Brasil, não tem nem como reclamar. E só que a gente estava pensando assim, pô, a gente queria um evento que trouxesse pra gente assuntos que seriam do nosso interesse, mas era difícil de conseguir. Então a gente criou o Geekonto. Então, mas antes, bora só falar dos nossos apoiadores. Por favor, Pedro. Tem a Livraria Cultura, né? Que é onde é a casa do Geekonto há 3 anos já. E é esse lugar que está recebendo vocês. Laboratório de Sabores, que é da Kelly e do Marcos, que está realizando também esse evento junto com a gente. Para quem não conhece, o Laboratório de Sabores é uma empresa que vai fazer então doces, salgados, tudo com temática nerd. Então tem os nomes bem estrambólicos, mas o gosto é muito bom. Tá. O Balboas, quem conhece o Balboas aí? O Balboas agora virou o point nerd da cidade, né? Então se alguém quiser jogar jogo que a gente não encontra em lugar nenhum, e comer também, encontrar os amigos, fica aqui na Dom Luiz, ali do lado do Parque de Pizzas. Tá? Então pode ir lá, porque os caras, esse ano aconteceu o Geekonto, ele foi um dos culpados. O próximo já é uma coisa que eu sempre falo que é de coração, porque foi o primeiro cara que apostou na gente, quando a gente nem sabia se o Geekonto ia dar certo ou não, que é a Art Toys. Então a Art Toys do nosso amigo Fábio sempre apostou na gente, e esse ano, mesmo sem loja física, entrou como patrocinador. Então se a gente está tendo um bando de brinde bacana aí, eles ajudaram a gente a comprar esses brindes, porque a gente queria trazer brinde bem legal para vocês. Tá? E como apoiador, te conheço Laranjeira, uma marca uma grife de blusas para meninas nerds, né? A gente está sorteando aqui hoje essa blusa aqui, que é da Te Conheço Laranjeira, né? Vai ser sorteada, então para as meninas, exclusivo. E a Tilt, que é essa blusa que eu estou usando aqui, é da Tilt, está chegando agora com camiseteria nessa temática também, né? Algumas blusas, alguns temas deles aí. Eita! Aqui, a blusa do Mário, a blusa do papai, essa blusa do César que é lindona. Então, a gente vai, se vocês quiserem então pedir, ver como é que está o catálogo dos meninos, é só entrar, volta lá, Pedro, só um instante. tiltcamisetas.com.br, só ir lá e ver como é que é o catálogo deles. Então, sem mais delongas, agora vamos então para o painel, talvez o segundo painel mais lotado ainda do Geekonto desse ano. E eu vou chamar aqui a pessoa que vai comandar esse painel, que vai chamar a galera que vai completar aqui o painel, então, para falar sobre literatura fantástica de Tolkien a Marte. Com vocês, então, o Sérgio Magalhães, por favor. Pessoal, essa é a hora de falar de literatura do Geekonto. Queria, primeiro de tudo, agradecer ao Mike, ao pessoal do Pixetera e dessa galera que vai continuar fazendo o evento. Por quê? Como vocês viram aí nas prateleiras, com certeza vocês têm o mesmo interesse que eu, que sempre dá raiva porque a gente chega e não tem dinheiro suficiente para comprar tudo, né? Hoje eu saí de casa e disse, meu, não vou comprar nada, porque já comprei, tá? Comprei tanto que ganhei um livro só do desconto que você ganha, né, do cadastro. Aí cheguei e tinha um livro, o segundo livro do Deus de Dois Mundos, eu li, puta que pariu, mas é isso, vamos falar, o painel vai ser mais ou menos o seguinte, eu pedi para cada um dos convidados, está massa, eu tô com inveja, assim. Cada um dos convidados vai dar algumas indicações de livros, certo? Óbvio que não dá para falar de tudo, porque é muito lançamento, muita coisa, mas ao longo do bate-papo, através das indicações, a gente vai falando de outros títulos, de outros gêneros. A gente deu esse título de Tolkien a Marte, que obviamente é muita coisa, para ver mais ou menos como é que se deu essa evolução, certo? Tanto que as indicações estão meio que por ordem cronológica para a gente ver como é que essa literatura foi se desenrolando ao longo do tempo, certo? Então, pessoal, vamos fazer esquema aqui tipo João Soares, certo? Eu vou chamar todo mundo, aí no final a gente bate palma para bater só uma vez, certo? Porque senão, bate entusiasmado por primeiro, o último fica, esse bateu aí. Então eu queria chamar, pessoal, os meus convidados de hoje, que é o Soares Júnior. No final. O Fabrício Machado, que é do Bodega Online. E o Anderson Thiago, que é também, igual ao Soares, do grupo Intocáveis, de Fortaleza, que é um site e um grupo especializado em falar de literatura fantástica. E aplausos, né, pessoal? Bom, pessoal, vamos lá. Seguinte, botei vocês nessa furada, certo?
vocês tiverem alguma intervenção, vocês levantam a mão, a gente para e a intenção é essa mesmo. Fazer indicações de coisas que vocês conhecem, coisas que vocês também não conhecem que vão passar a odiar a gente, que vão ter que comprar também, certo? E se vocês tiverem algum conhecimento que não dê tempo a gente falar, porque é muita coisa, vocês compartilham, ok? Vamos começar aí. O primeiro eu não sei de quem é. Quem foi que pegou essa moleza logo de começo? Foi Soares, né? Eu quis começar com ganhar o pessoal, né? Então, Soares, o que pode falar da gente aí do Senhor dos Anéis? Gente, boa tarde. Vou agradecer o convite ao Sérgio, agradecer a Livraria Cultura, ao Pedro lá que está apertando os botões pra gente. Então, me falaram para falar de literatura e literatura fantástica, né? Aí o Sérgio falou assim: Soares, eu queria que você escolhesse 3 livros dentro desse universo, de Tolkien até Martin, o que você acharia interessante para falar. Eu comecei a falar de alguns livros, aí o Sérgio, não, esse daí não dá, porque é mais na literatura fantástica. Assim, aí eu digo, não, eu queria mais na fantasia. Aí eu, e esse aqui, Sérgio, não, esse daí tá mais para sci-fi. E esse aqui, aí eu comecei a perceber que eu não li nada de fantasia. Né? Aí não, culpa das estrelas, sacanagem. Aí eu digo, dá pra eu falar sobre Hobbit, Senhor dos Anéis e Silmarillion? Aí não dá. Aí eu escolhi falar do Senhor dos Anéis porque, no meu ponto de vista, é um dos livros que inauguram a questão da literatura fantástica, do high fantasy, nessa nossa literatura mais, vamos dizer, moderna. Né? O Tolkien, como o escritor do Hobbit, antes do Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis era aquele que praticamente bate o martelo, tornando um grande clássico, né? Um grande escritor clássico da literatura. E o que a gente pode falar? O Senhor dos Anéis ele foi um livro escrito na década de 30, que foi lançado. Alguém conhece? Quem não conhece, por favor, se retire, né? Porque... é complicado. Né? Aí, mas tudo bem. Todo mundo já leu, né? Já teve contato, já assistia filme, já viu algum tipo de algo escrito sobre o Senhor dos Anéis. É muito difícil não ter ouvido falar. O Senhor dos Anéis ele é um livro, para mim, um livro-chave na literatura, mais até do que outras obras que se tornaram bem clássicas, como acho que é a obra que o Fabrício escolheu, que é As Brumas de Avalon, né? Que apesar de ter uma visão um pouco mais feminina da literatura, uma visão mais feminina dos personagens e tal, mas o Senhor dos Anéis ele inaugura essa literatura fantástica e traz pra gente um universo que até então, até aquele momento, não era tão visto, vamos dizer assim. Volta da década de 30, década de 40, o Senhor dos Anéis, a data lança exatamente 50 Anéis foi 50, exato. O Hobbit é 47, exato. Então na década de 50 o Senhor dos Anéis ele é lançado, na proposta do Tolkien, sendo lançado como um livro único, mas a editora não quis, né? Porque era um tiro no escuro, era muito caro lançar um livro daquele volume que está ali exposto, né? Como um livro só, e eles não tinham condições de apostar tanto dinheiro no escritor que tinha escrito o Hobbit, mas não tinha se firmado mesmo, era um clássico da literatura infantil, mas eles queriam uma continuação. E aí, se não der dinheiro, né, as editoras sempre vão por esse lado. E aí, pediram para que ele dividisse em 3. E uma curiosidade interessante é que o Tolkien, em vez de pegar o livro e seccionar o livro em 3, ele reescreveu o livro linha por linha para sentir em que momento ele iria terminar a história. O Tolkien era muito cri-cri em relação a determinados elementos da obra dele. Ele era muito metódico, né? Muito detalhista. Era uma coisa que o editor ficava muito chateado com ele, que as revisões dele demoravam eternidades. Né? Ele ficava escrevendo, lendo, reescrevendo. E aí o Senhor dos Anéis trata justamente da saga do Anel, né? Que um anel que aparece no Hobbit, ele vai posteriormente se tornar um personagem central na história. Eu falo personagem porque ele não é meramente um objeto, né? Ele tem um peso de personagem, inclusive no momento em que na obra no Senhor dos Anéis se descobre que um anel é verdadeiramente um anel de Sauron, o Tolkien toma o cuidado de escrever, quando ele fala ele em relação ao anel, com letra maiúscula. Então ele se torna uma persona, se torna um personagem que tem vontade, que tem desejos, que tem medos. Então, na obra do Senhor dos Anéis é uma coisa que o elemento ali é mais sutil no Hobbit, mas ele surge com muita força no Senhor dos Anéis. E esse Sauron, que
para mim é um caminho que o Tolkien seguiu, que marca, ele não aparece na obra. Eu não lembro, não sei se vocês chegaram a ter essa sensação. Logo depois do lançamento do Duas Torres, no filme, disseram que o Peter Jackson, no terceiro filme, iria colocar o Sauron para aparecer e enfrentar o Aragorn, né? Eu lembro que eu me tremi muito na época, ele não pode fazer isso. Tem a cena no YouTube. Tem essa cena? Ele tirou, né? Ele teve cuidado de tirar. Talvez alguém disse, mas Killing Me, né? Não dá, porque o Sauron ele é justamente aquele elemento. Ele é o mal que assola a Terra-média, ele é a sombra da coletividade da Terra-média, mas que ele não aparece em uma linha sequer no Senhor dos Anéis. Porque o Sauron ele está no coração de todos os homens. O Sauron ele está no coração de todos aqueles personagens lá. O mal, ele rasteja pelas sombras que não estão expressas no livro. Então é interessante a gente ver isso, e é uma mudança no paradigma quando a gente pensa no Martin, né? Que a gente vai, acho que é o Anderson que vai falar sobre isso, né? Então, para mim, eu escolhi porque é uma obra clássica, é uma obra que não deve deixar de ser lida, jamais. Tem uma coisa, quando passa esse... Tem até, eu estou lendo esse livro aqui, que tem aí na livraria ainda, né? Está até de promoção, 50% de desconto da Dark Side. E vocês têm sorte que eu ia comprar todos, mas não deu aí, comprei só um. Que ele fala muito sobre, não é só uma biografia do Tolkien, ele fala também do processo de criação dele. E falou que quando o Hobbit foi lançado em 37, a galera foi lançado em setembro. Quando foi em dezembro, esgotou. A galera, meu irmão, escreve logo outro livro e tal, na semana seguinte o editor queria que escrevesse, beleza. Apresentou lá o Silmarillion, os contos que ele falava, a galera, aí o editor, não, eu não vou recusar, mas não é bem o que eu quero o Hobbit, eu quero esses bichinhos de pé peludo. Aí ele, beleza, eu vou escrever. Aí a galera é foda, né? Fala do Martin, cara, aí o Tolkien, beleza, eu vou escrever. Passou entre 12 e 15 anos escrevendo Senhor dos Anéis, né? Já eu te entrego, peraí. Aí foi lá, né? Amanhã eu vou te entregando aí. E uma coisa muito bacana, cara, do Senhor dos Anéis, que é uma obra emblemática mesmo, porque é o seguinte, até o final, quando ele foi lançado, que é o começo do século XX, existia literatura fantástica, existia um conto fantástico. Mas foi na geração de Tolkien, com ele, com o C.S. Lewis, com escritores antes, que tinha o E.R. Edson, que lançou o Verme de Ouroboros, que foi um livro que fez sucesso antes do Tolkien, e ele conheceu esse autor, ele e o C.S. Lewis tinham um grupo, né, que era o Icons, e eles conheceram esse autor, conheceram outros autores de fantasia que faziam mais sucesso que eles. Ou seja, ele foi uma obra que veio depois, mas ele é tão emblemático, fez tanto sucesso, que é um marco. Certo? Por isso que a gente quis falar de Tolkien a Martin, porque quis pegar os marcos e ir denominando até chegar como evoluiu essa literatura de fantasia. Ele é um marco da ficção fantástica do começo do século XX e que definiu tudo que a gente tem até hoje. Você pensar, como é que passou daquela literatura de Homero, de coisa do contexto grego fantástico, foi passando e chegou até o que a gente vê hoje, que é livro, coletânea, totalmente fantástico. O Senhor dos Anéis foi um marco, embora não seja o primeiro. Todo gênero tem isso. Ele pega um gênero que é um livro que é um marco, é o principal, e marca aquele gênero. Então, gênero da ficção fantástica, do surgimento desse gênero no começo do século XX. O Senhor dos Anéis. Certo. Embora não seja o primeiro, né? Assim, essa influência do Tolkien é tão vista que, se tu pegar o livro aí atrás, tem uma frasezinha em cima. Lê pra mim, por favor. Eu acho que é polêmica, né? Tolkien é meu mestre, George Martin, né? Então, é algo que a gente vê em todos os autores. Fazer o quê, né? Em todos os autores que lançaram literatura de fantasia depois do Tolkien, a gente vê essa influência do Tolkien. E sobre o que o Soares falou sobre o Anel ser um personagem central, a gente, participando de um piquenique certa vez, a gente estava lendo um capítulo do Retorno do Rei. E a gente leu e parou, e tipo assim, o Frodo fala uma frase, mas não é o Frodo que fala, é o Anel que fala. Entendeu? Então, mesmo depois de 50 anos do Hobbit do Senhor dos Anéis lançado, depois de a gente já ter lido assim, milhares de vezes, a gente ainda se surpreende com algumas coisas que a gente encontra dentro da leitura. Né? E é uma coisa que eu indico para a galera nessas leituras conjuntas, porque você acaba tendo a visão de outras pessoas, coisas que você não viu dentro da obra. É sempre legal quando a gente se reúne para ler. Esse lance de leitura conjunta é bacana, porque é uma coisa que eles faziam, ele, o C.S. Lewis e os Icons, né? Eles se reuniam para ler as histórias só que no caso eles estavam escrevendo ainda, eles liam o enredo um para o outro para meio que medir a temperatura. Tanto que
na biografia que fala que ele não fala diretamente, mas pelas atitudes deles, eles mediam mais ou menos pela cara que os outros faziam. Se os outros fizessem uma cara meio assim de nojo, tá? Porque tava com inveja, aí tava bacana, podia continuar. Assim, o C.S. Lewis, escritor do Crônicas de Nárnia, né? Eu sou suspeito para falar porque eu não gosto muito. Não atirem pedras, por favor, né? É legal, mas não me atrai muito, eu acho muito deveras alegórico, mas... O Tolkien, né? Que o Tolkien não gostava. O Tolkien também não gostava, né? Inclusive, eles estudavam juntos e um lia para o outro e o Tolkien dizia, não, muda isso, está muito assim, o C.S. Lewis, não, mas é a minha intenção, eu quero que fique assim. Cada um tinha um estilo. O Tolkien era muito cri-cri, como eu disse, né? Tem uma carta que foi escrita por um editor, que na época o Hobbit estava bombando e iam lançar o Hobbit em outros, além mar, né? Além da Inglaterra. E aí saiu uma matéria, tipo uma matéria num jornal, escrito por um dos editores, dizendo, comparando a obra do Tolkien à história do Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, que na época fazia muito sucesso de venda, né? E o cara escreveu uma nota dizendo que a obra era tão bela quanto aquilo, né, tal, para poder trazer, né? O cara é um editor, ele tem que pensar na propaganda, no marketing da coisa, né? E o cara escreveu uma nota de 6 linhas no jornal, e o Tolkien escreveu uma carta para o cara de 3 páginas, indignado com o que ele tinha falado, que ele não era como o Lewis Carroll, porque o Lewis Carroll era professor adjunto, né? Ele era um professor da cátedra, né? Aquela coisa, eu sou efetivo, o outro é temporário, né? Bem assim mesmo. E aí o cara teve o Tolkien era muito assim, mas é um livro clássico, uma grande história, né? Quem assistiu ao filme e não leu o livro, aconselho que eu leio uma vez todos os anos, há 9 anos, né? E aconselho a todos lerem, né? Mas você ainda está longe do Christopher Lee, que ele leu Os Senhor dos Anéis. Uma vez por ano, desde a época Christopher Lee zerou a vida, cara. E ele conheceu o Tolkien, né? Pessoalmente. Cheia. Pessoal, já que a gente falou do Senhor dos Anéis, para não perder aí o fio da meada, alguém quer ganhar esse livro aqui? Se não quiser, eu levo, não tem problema não, tá? Vamos fazer um sorteio logo para aproveitar o... tem que fazer a contagem das senhas, então vamos para frente, vocês não vão ganhar nada não também. Vai daqui a pouco, certo? Então vamos passar para o próximo, né? Olha aí. Para quem não lembra, vocês que tem a galera que é mais nova, não vai lembrar, mas quando saiu, eu sempre falo isso, quando saiu o Senhor dos Anéis na época do filme, né, em 2000, era uma das poucas opções que tinha para quem acabar o Senhor dos Anéis, né? Chegar na livraria, tem o Senhor dos Anéis, beleza, o que tem mais? Só o Dunas de Avalon e... até o Hobbit era difícil, então só tinha isso aí. Aí era a galera que gosta do Dunas de Avalon e a galera que gosta do Senhor dos Anéis, né? Por causa de... Foi uma leitura que eu fiz, assim, nesse momento mesmo, quando depois de ter lido Senhor dos Anéis, acho que foi a próxima que foi a Bruna de Avalon. Quem foi que indicou isso? Quem teve coragem de indicar isso aí, mano? Você acusa logo aí? Bom, primeiramente, boa tarde. Eu tive a petulância de indicar Brumas de Avalon. Eu fui tão filho da mãe que eu tenho o livro 2 ainda, entendeu? O primeiro tá... Então, Brumas de Avalon, para quem ainda não ouviu falar, certo? Se trata de uma leitura do conto do Rei Arthur, certo? Aquele conto bastante conhecido, bastante reproduzido em diversas outras mídias, inclusive o Brumas de Avalon, ele gerou um filme, certo? Tem um filme e é uma minissérie também, certo? Ele foi feito na Inglaterra, no Reino Unido, como uma minissérie, veio pra cá pro Brasil como um filme. Ah, tá, ok. É tipo o esquema Globo, né? Faz o filme, aí eles botam minissérie. Então, o porquê de eu ter escolhido Brumas de Avalon? Primeiro de tudo foi exatamente o que o Sérgio falou. Após O Senhor dos Anéis, naquela época em que eu vivia, em 2000, certo? Nós vivíamos assim, e carecíamos de literaturas fantásticas, certo? O que acontece? Você sente aquela falta, certo? Falta de algo para continuar, um próximo livro que seguisse a mesma linha. E o Brumas de Avalon, mais assim, quem é acostumado a ler Senhor dos Anéis, ou ler o George Martin, ou o próprio Bernard Cornwell, que faz uma releitura
do mesmo conto do Rei Arthur, certo? Vai sentir um pouco assim, vai se sentir um pouco desgostoso com a leitura, porque esse livro ele é muito mais poético, certo? Imaginemos o seguinte: em toda situação, certo? Em toda aventura, em todo conto, existem aqueles personagens que estão, digamos assim, em evidência, certo? Que estão à frente da história, mas também existe toda uma parte por trás daquilo que estava acontecendo, certo? Então, o Brumas de Avalon, a leitura que eu faço dele, é que ele trata muito mais da parte como é que o pessoal diz? Do por trás das câmeras, certo? Dos bastidores, de toda a lenda, todo o mito com relação ao Rei Arthur. Bem, Fabrício, mas assim, eu não li, nunca li assim, não dos livros. Isso quer dizer que ele, tipo assim, ele faz o esquema do Bernard Cornwell, ele pega um personagem que acompanha o principal e fala disso, ou é mudança de foco narrativo? A lenda do Rei Arthur, ela é centrada na figura masculina do rei e do homem. As Brumas de Avalon é a visão feminina. Isso. São as bruxas, são as mulheres. E assim, enquanto o Senhor dos Anéis é um livro de heróis, né, que trata de batalhas, da luta contra o mal, a Bruma de Avalon é um livro de relações pessoais, né? Não tem muito aquela questão de guerra, de batalha, mas as relações das pessoas em si, com essa visão principalmente da mulher, né? O livro é feminista ao extremo. Mas, como assim tu fala que... Peraí, calma. Calma. Você disse que Guerra dos Tronos é... Não, Senhor dos Anéis. Ah, o Senhor dos Anéis, tá? Não entrou na putaria ainda, não. Ainda é o Ainda Jesus. tá guardado. Ele tá todo... Vai aparecer, daqui a pouco. Então, assim, também uma curiosidade sobre a Marion Zimmer Bradley, ela começou escrevendo ficção científica, certo? Isso é algo também que me atraiu, porque eu sou um leitor assíduo de ficção científica e literatura de terror. Então, como eu falei, né, ele tem a visão totalmente da mulher em si, né? Ele foca na figura das femininas que permeiam o mito do Rei Arthur, né? A mãe dele, a Ingraine, começa, que eu acho muito boa essa parte no primeiro livro, né? Que não fala do Rei Arthur, né? Aí depois que ele nasce, eu até achei que o livro perdeu um pouco do encanto, porque eu fiquei encantado mesmo com a personagem lá da Ingraine. E depois tem a Viviane, que é a Senhora de Avalon, Senhora do Lago, e termina com a Morgana, né? A visão da Morgana. Putz, é mesmo, né? E eu li faz muito tempo, cara. Na Wikipédia, né? Eu li faz muito tempo e eu lembro que ficou marcado assim, porque o livro é tão feminino de uma forma que quando terminou tava de TPM, entendeu? Tava meio assim, né? Se sentindo ali, E assim, tá bacana. uma coisa que tem que ser realçada mais ainda, assim como você está falando, é que como você imagina, né? Um livro de fantasia ser feminino, o que seria isso? É assim uma coisa, se você ver, tem toda uma poesia, é toda uma construção, toda uma coisa mais delicada, certo? É bem pensada e que é realmente ímpar, certo? Comparado às outras criações que envolvem o conto do Rei Arthur. O nome não é esse, mas eu não vou lembrar do nome verdadeiro, do nome que é na Bruma de Avalon. Só que eu odeio a Guinevere do Bruma de Avalon. Mas você falou que tem putaria, mas aí tem o esquema do homenagem do filme também. Tem o Gamo Rei. Tem. Só Ela que escreveu num dia que tava meio assim, né? Noite chuvosa e tal. Sabe como é? Aquela tacinha de vinho. Mas tu falou um negócio, Fabrício, tu falou que gosta dela porque ela também escreveu ficção científica, mas é meio contradição já, porque o Martin escrevia, né, ficção científica antes, e o C.S. Lewis é muito conhecido fora, porque ele começou escrevendo ficção científica também. Tanto que ele queria escrever um conto de ficção científica com o Tolkien, só que o Tolkien é chato pra caramba, né? Aí o C.S. Lewis escreveu a parte dele e o Tolkien não escreveu, então... Mas isso não é novidade não, porque o Tolkien teve um dos livros, que eu não lembro, que ele tinha que fazer, isso ele escreveu em 1920, aí ele mandou para a editora disse, ei cara, faz só um texto de introdução para poder a gente lançar o livro. Ele, beleza, amanhã eu te entrego. Ficou até 1960, ele não entregou, ele morreu, o livro só foi lançado postumamente com a introdução do Christopher Tolkien. Então vem como ele escrevia rápido assim e tal.
Então tem mais O ou menos isso. Tolkien é metido, né? Ele, inclusive, atualmente chegou no Brasil recentemente o Rei Arthur, que também é a leitura dele para o The Fall of Arthur. a queda de Arthur. Fala só sobre os últimos dias de Arthur, quando ele já estava quase morrendo. Tá? Inclusive, tem uma edição, a edição em português, normalmente eu compro livro em inglês. Esses livros eu compro logo, né? Mas, eu compro logo, não aguento esperar. Mas aí a edição em português do... Porque ele só compra Tolkien. A edição em português saiu, inclusive eu acho que tem aqui na Livraria Cultura, saiu muito bonita, que é uma edição bilíngue, né? Você tem o texto em português e do outro lado o texto em inglês. Muito bonita a edição, quente. Assim, vale a pena comprar, vale a pena. Mais do que o inglês até. Apesar do inglês ser capa dura. Vamos para a próxima? Ó, vai lá que falar. A maioria dos meus amigos promojavam bem nesse contexto que vocês falaram, na época de 2000, trocando. E o que eles me disseram, eu não sei se é verdade ou se a minha memória está falhando, é que a autora escrevia também romances. A coisa mais estilo Júlia, Sabrina, ela também ia por esse lado. Me disseram que a cada livro do Mandiavam caía um pouco para esse lado. Ficava mais no romance, nas relações. É um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Eles não falavam que era ruim, que ficava, mas que caía mais para esse lado, a cada livro. Você notava. Talvez porque o pessoal estava esperando. O pessoal estava esperando um conto mais épico, mais parecido com o Senhor dos Anéis. E não é por aí. É mais na interpessoalidade, mais na coisa. A relação entre os personagens, né? Talvez seja por isso. Porque os personagens principais Só para deixar claro, todos meus amigos Não, pediram não, gostar, homens e mulheres, mas realmente as mulheres Não, amaram. é assim, cara. Como eu não li o Brumas de Avalon, mas é o seguinte: quando a gente vai analisar um livro, a gente tem que levar em consideração o estilo que eles propõem. Se eu for, por exemplo, meu padrão é Bernard Cornwell. Se eu for analisar um livro que a proposta dele é ser sentimental, isso não estou fazendo juízo de qualidade ou de valores. A proposta dele é aquela. Você tem que avaliá-lo dentro da proposta que eles propõem. Se eu for fazer uma proposta comparada, aí depende muito do gosto pessoal da pessoa. Agora tem que ver o seguinte: se o cara está naquela vibe, né? Ou o mercado está naquela vibe de coisa épica, coisa sanguinária ou um estilo, e vai ler um livro que tem uma proposta diferente, que tem uma qualidade legal, aí você não pode, tem que ter cuidado ao classificá-lo, certo? Dizer, beleza, ele é sentimental, então não presta. Então ele é menor do que uma obra que fala de sangue, Não, eu estou falando de livro. Deixa eu ignorar isso aí. Eu não estou falando de qualidade, é mais porque ele colocou a parte da ficção científica, e eu lembrei que eles tinham comentado que ela também tinha feito esse outro estilo, que caiu para esse lado. Tem que fazer esse. O bacana é ler, né? São 4, a gente vê pelo menos o começo ali, dá uma olhadinha na livraria mesmo, se não prestar, não compra. Vai lá. Assim, eu sabia que esse livro das brumas é porque a Marion, ela era sacerdotisa da Wicca. Por isso que o livro fala tanto desses rituais, né? Ela aborda isso em outros livros até. Tem Senhora de Avalon, tem vários outros livros que abordam esse lado. Eu não sei se ela era, né? Porque eu não estudei a vida dela. Mas... A Wikipédia lá tinha não? Não tinha não. Ela quem indicou foi o Fabrício. Mas assim, eu até indicar para... Assim, indico para todos os públicos, né? Para todos os gostos, tanto para homens quanto para mulheres, mas eu indicar especialmente para mulheres que se interessam por essa questão de mitologia celta, dessa questão de bruxaria, porque a obra dela tem muita coisa boa para isso, para quem gosta dessas coisas. E também, assim, o cara, não sei se ela escrevia Júlia, Sabrina e tal, mas a minha mãe lê muito isso. Eu vou ver se ela tem alguma coisa dela lá em casa, qualquer coisa eu leio. Da Júlia, Sabrina? Júlia e Sabrina. Ah, tá. Agora, quem é que vai me convencer? Quem é que vai me apresentar esse livro aí, cara? Que eu não conheço nada. Quem conhece esse livro aí aqui? Olha aí. Agora você vai ser a cara da editora vai ficar de olho, viu? Que apresentar esse livro aí pra todo mundo. Cara, foi eu que coloquei, né? Esse livro, lá fora, ele é considerado a segunda saga fantástica de mais importância, abaixo apenas dos Seus Anéis. Que fonte é essa livro?
Segundo a mãe dele, né? É um livro ótimo. Não, são sites assim, de fantasia especializados, né? Fóruns, tal, galera que lê tal lá fora, e é muito bom, cara. Começa com a sinopse dele aí. Sinopse de O Olho do Mundo. Cara, é difícil fazer uma sinopse de uma saga de 14 livros, né? Não, mas do primeiro, pô. Tem 14? Meu Deus. Assim, vamos lá. Prepara o bolso não, menino, aí logo. Diga logo que é Vamos lá, são principalmente, né? São principalmente 3 jovens que moram numa aldeia rural, né? E tem a vida normal deles lá, até que essa aldeia, num dia de um festival, ela é atacada por criaturas que lembram orcs, né? É muito influenciado dos Seus Anéis, mas tem a sua própria mitologia, a sua própria história, né? E são atacados, e eles 3 são levados por um tutor, né? Que no caso aqui funciona como uma espécie de Gandalf, só que esse Gandalf, no Olho do Mundo, é uma mulher. É até uma diferenciação que eu vou fazer, né? Sobre os dois. E lá eles, um dos 3 é a reencarnação de um herói lendário, certo? E o Senhor do Escuro lá quer botar a mão nos 3. Só que nem eles sabem qual dos 3 é, e nem eles sabem qual dos 3 é o herói lendário que vai renascer, né? Que renascer. Mas o leitor sabe qual é deles ou não? Assim, no primeiro livro a gente não sabe, mas a gente é conduzido a saber pela narrativa, entendeu? Porque ela foca mais em um dos personagens e a gente acaba sabendo. Essa é uma diferença, tem semelhanças com o Senhor dos Anéis, que eu vou falar agora, que é essa de um Senhor do Escuro invisível e intocável, que mal aparece, né? Ele aparece mais em sonhos, né? Tem criaturas que são os Trollocs, que podem ser comparadas com os Orcs, e os Mithril, que podem ser comparados com os Nazgûl, né? Lembram muito, assim. E tem essa questão do mentor, né? Que no caso aqui já é diferente, é uma mulher, não é um velho. E também tem essa construção toda do mundo, que é bem Tolkieniana, né? Construção do mundo, um mundo diferente, com mitologia, culturas diferentes. Né? O que tem de diferente é essa questão das mulheres mais fortes, né? As mulheres participam como personagem mesmo da peia mesmo, tem uma ordem lá de sacerdotisas, bruxas, que são só mulheres que participam, né? Que são as Aes Sedai. E a questão do amor, lá é muito mais explorado do que o Tolkien, questão de relações românticas dentro da série. Até agora no Brasil, acabou de ser lançado o segundo, que é A Grande Caçada, que o pessoal diz que é muito melhor do que o primeiro. Eu estou até com medo de ler, porque o primeiro já é muito bom. Imagine o segundo, né? Mas ele tem um esquema, o amor, essa questão de sentimento, é a lá Tolkien ou é a lá Martin? Faz toda a diferença, hein? Uma mínima diferença aí, né? Um é com roupa, outro é sem roupa. O escala de novela das 6 até Emanuele. Mas a Emanuele é mais leve que a novela das 10, mano. Tá doido, né? É mais idealizado como um Tolkien, só que tem mais destaque, né? Tipo, tem 2 personagens centrais que são apaixonados um pelo outro. Isso não tem no Tolkien, porque a Arwen só é central no filme, né? No livro ela não é. E outra coisa que eu falei, tem 14 livros, né? A Intrínseca está lançando, está com o projeto de lançar um a cada 6 meses. Pra ser 14 tem que ser assim, E né? assim, o autor, que é o Robert Jordan, ele morreu quando ele publicou o 11º. Ele morreu, só que ao contrário do Martin, que o Martin disse Ele não vai deixar a galera sem ler o último, né? o Martin disse que se ele morrer vai ficar sem final, porque ele não vai deixar ninguém escrever, né? Sim. É porque ele escreve no DOS e ninguém sabe usar mais aquela merda. Ele contou. Aí vai ter na lápide dele, né? George Martin, um filho da puta, né? Ele vai terminar só a série da TV. A série de livros não vai terminar se ele morrer, mas ele ficou com doença lá, até anotei aqui, ó, amiloidose cardíaca, que é uma coisa do coração lá. Morreu, só que antes de morrer, ele já foi deixando a viúva dele ciente do que ele queria que acontecesse para que terminasse, né, o livro. E ia ter só mais um livro, que era o 12º, e ia encerrar. Só que contrataram esse rapaz aí do livro da frente, que é o Brandon Sanderson, que eu vou falar dele contrataram ele para escrever. Ele pegou o 12º e transformou em mais 3. Eles são 14 agora.
Tá ganhando dinheiro, né? Por que não? Eu imaginei a cena agora. A mulher do cara, do escritor, né, chegando pro Santos, rapaz, meu marido deixou aqui umas coisas pra você escrever e tal. Então, como é que é a história? Aí ele falou um negócio aqui dos monstros, não sei o que, faça aí. Não, mas assim, o autor já era fã da Roda do Tempo, né? Ele até considera, pro autor, é a melhor série de fantasia que ele já leu. E, assim, ele também escreveu uns 7 ou 8 livros do Conan, né? Sobre o Conan. E... O Robert Jordan? Não, é o Robert Jordan. Escreveu mais 7 livros. Vai descrever, acabar a série, foi escrevendo Conan, né? Mas deixou os fãs sem o final aí. E assim, Esse parece na lápide de lá. eu falei as semelhanças com Tolkien e as diferenças, aí tem a diferença do Martin, porque como ele segue a linha mais Tolkien, ele não tem essa característica de sempre deixar no final do capítulo uma coisa que te prenda, né? Cliffhanger, né? Um cliffhanger para você ficar esperando o próximo. Não, ele conta a história como se fosse uma história só, né? Então às vezes a gente tem que ser paciente, tem que ler como o Senhor dos Anéis, né? Tem que ser paciente para chegar no ápice. Não é tipo, você não vai ser surpreendido dele. Entendeu? Tipo no Senhor dos Anéis, quando você tem o Frodo e o Sam subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, descendo montanha, subindo montanha, descendo montanha. É bacana. Vamos pro próximo, né? Acho que... vamos fazer o sorteio, né, do livro. Vocês querem isso aqui? Não, né? Gente, vai ser feito o sorteio pelo número do... Como é o nome do negócio? Sim. Da senha, né? Do bichinho que vocês receberam. Do papel. Do ticket. Do papel, né? E... Vamos lá? Pode parar. 52. Gente, quem ganhar... Olha aí, batam palma, né, pessoal? Eu também queria ganhar... Alguém atira a foto? Não, né? Eu tiro aqui. Tira aqui, tudo bem? Tudo bem? Suba aqui pra luz. Ele já é alto, mano, vou ficar bem baixinho. Pronto. Bom, pessoal, daqui mais pra frente tem mais sorteio. Não se estressam não. O próximo. Aí. Esse aí é o que eu nunca consegui comprar, porque esses livros são caros pra caramba, mano. Pelo amor de Deus. Deixa. Inglês. Vamos lá, quem foi que teve a coragem de indicar isso aí? Bom, na verdade, embora aqui tenhamos o Rios de Prata, né, a capa do livro, eu queria enaltecer, eu queria citar, na verdade, todos os livros e toda a cultura criada para os reinos esquecidos, Forgotten Realms, certo? Porque é o seguinte, por que eu quis falar sobre Forgotten Realms? Forgotten Realms, para quem acredito que muitos de vocês... Macho, ó, isso é um encontro de coisa nerd. Levanta a mão quem joga RPG aí. Quem joga Forgotten Realms aí? Aí, foi pouco, ó. Forgotten foi pouco. Eu chegasse no INSS, né? Tem que jogar RPG aí, galera. Certo? Então, Forgotten Realms para os RPGistas é um dos mundos mais... como é que eu posso dizer, mais bem explorados, mais bem criados, e é o principal mundo, certo, da franquia Dungeons & Dragons. Foi criado por um cara chamado Ed Greenwood, certo? E por que esse mundo, a história de Forgotten Realms é tão importante para mim? Porque antes de Forgotten Realms eu não gostava de literatura, certo? Eu não gostava de ler. Tal, e eu aprendi o quê? Eu fui... Estou me cortando aqui. Eu fui meio que induzido, certo? A gostar de literatura, porque eu comecei a jogar RPG com um grupo de amigos, certo? E Forgotten Realms, ele trata muito digamos, ele pega muito da essência de toda a cultura de literatura fantástica
lançaram até então, até a época de seu lançamento foi, se não me engano, na década de 80, 60. Eu falo isso, mas ele estava lembrando, a gente estava falando do negócio do Senhor dos Anéis, né? Que eu tinha o Senhor dos Anéis, Brumas de Avalon, mas ele é antigão, né? Ele também é lá para perto de 2000 também. Ele e os do Dragonlance, né? E os Dragonlance também. Foi, cada um foi uma trilogia, de traduzido para o Brasil, mas lá fora tem 200 livros. Obviamente, existiam diversos mundos já criados para Dungeons & Dragons, certo? Tinha o próprio Dragonlance, como foi citado, tinha o Forgotten Realms, tinha Mastica, Dark Sun, Ravenloft, etc. Certo? Mas, assim, para mim, Forgotten Realms foi a entrada para a literatura. E eu acredito que ele foi tão importante porque como sendo o mundo central, certo? Do Dungeons & Dragons e com a criação com a divulgação do RPG, primeiramente aqui pela revista Dragão Brasil, quem é old school deve lembrar. E a Dragão Brasil, ela foi, no meu ponto de vista, o passo inicial para muitas pessoas que começaram a jogar RPG, que começaram a ler e também começaram a escrever. Eu falei isso, nem todo mundo tinha 50 conto para dar no vampirão lá, né? Tinha que jogar o 3D mesmo de banca, de 1,99. 50 conto comprando no site, né? Você sabe aonde ali era 70. Ali, né? Que eu não vou dizer onde é. Ali na Ponteira ali era 70. O Pedro só compra lá. O Pedro sabia. Agora o Pedro tá escondido. O Pedro é cliente fiel lá, viu? Enfim, por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos, baseado não apenas Forgotten Realms, mas no RPG em si, nós tivemos o quê? Nós tivemos, quem não se lembra de Holy Avenger, certo? Da Erika Wano e do Marcelo Cassaro. Foi algo que, muitos torcem o nariz, mas foi algo que popularizou a literatura fantástica no Brasil, certo? O próprio Marcelo Cassaro depois lançou o Espada da Galáxia, não tem nada a ver com isso, mas já tinha digamos, uma legião de fãs, uma legião de leitores que se interessou em comprar o seu romance, certo? Então... Marcelo Cassaro quem é o disco é da época do de Volta para o Futuro, mano, tá doido, né? Rapaz, eu sou suspeito para falar em relação ao Forgotten. Na época que eu conheci o Forgotten Realms, foi no 2.0 da segunda edição, AD&D, né? E eu achava muito ruim, porque eu achava muito... Como é que chama? Eu achava uma coxa de retalhos dos maiores clichês da literatura fantástica, assim. Tinha de tudo lá, parece que o pessoal tinha enredado de um jeito meio estranho. Aí veio a terceira edição. Aí, aquele Forgotten na terceira edição é uma obra de arte, aquilo ali. Sensacional mesmo. Tanto na ambientação, quanto na questão do cenário em si, a construção dos personagens, toda a questão política de Forgotten. Foi assim, os caras fizeram parecia outra coisa, assim, sensacional mesmo, segunda edição. Só uma coisa, para quem conhece o Forgotten Realms, quem assiste hoje, quem lê George Martin, né, o Crônicas do Dia de Fogo, e conhece Forgotten Realms, há uma semelhança com Cormir, né, a região de Cormir, que é uma região imperial e que tem muito como é que eu posso dizer, esse joguete entre casas, essas coisas desse tipo. Aqui a gente ficou de dar indicações, mas falar de outros livros, né? Porque é tanta coisa. Eu sempre falo isso com a galera, que a gente não tinha no Brasil uma tradição de lançar romances de RPG. Né? O RPG foi influenciado sobremaneira pela literatura fantástica, pelo Tolkien, principalmente. Mas a gente não tinha uma coisa que nos Estados Unidos, desde os anos 80, tinha essa tradição tinha um cenário de RPG, aí você lançava vários livros explorando esse lado. Isso veio sem representação, pelo menos tão grande, até a trilogia do Leonel Caldela, né? Do Inimigo do Mundo, O Cão e o Corvo e O Terceiro Deus. Até o lançamento dessa trilogia, a gente não tinha no Brasil essa... Anderson Rhapsody também, aquela banda de heavy metal que jogava as partidas e algumas lendas do mundo em que eles jogavam, eles musicavam e colocavam nos álbuns, né? Blood Guardian também. Sim. Eu inclusive escrevia alguma coisa sobre o Rhapsody, sim. Mas não vale a pena ler, não. Não, é o seguinte, Sérgio, tu falou da
trilogia da Tormenta, né, que é um cenário brasileiro, né, criado aqui no Brasil. Mesmo para quem não gosta do Tormenta como RPG, a literatura eu acho boa pra caramba. E o livro é muito bom, cara. Até eu queria dizer que vocês lessem, que é muito bom. Até tu falou do Rhapsody, a maioria dos álbuns deles são realmente aventuras de RPG completas, são arcos completos de RPG que eles jogavam, eles e musicavam. As falas deles, o que acontecia, são realmente as músicas. Só o Calma Victory que presta, o resto é mó pai. Eu tenho todinho no celular. Mas que eu tô dando uma vídeo esse safado. Aí a gente falou que a gente ia falar sobre os livros que a gente trouxe, né? E também ia falar coisas que lembrassem, né? E o Fabrício falou assim, e assim, eu não tive muito contato com Forgotten Realms, apesar de eu ter alguns livros, mas é tanta coisa para ler que a gente acaba deixando alguns passar, né? Só que nessa época de 2000, não sei o que, eu entrei lá na fanzine, né? E dei de cara com um livro que era Dragões e Crepúsculo do Outono, que é o primeiro livro da trilogia do Dragonlance. E foi amor à primeira vista, tá? Dragonlance pra mim, de RPG, assim, é uma coisa que eu leio até hoje. Eu li da segunda trilogia recentemente, fiz a resenha. E uma coisa que esses livros trouxeram bem, tanto o Forgotten Realms como o Dragonlance, apesar de não terem sido os primeiros, né? Que é a questão do anti-herói. No Forgotten Realms a gente tem o Drizzt, que ele é um anti-herói porque ele era pra ser mal e é bom. E no Dragonlance a gente tem o grupo de heróis e tem o que é o Raistlin, né? É o Raistlin, que é o cara que é o ruim da história. E ele foi o que fez mais sucesso, tanto que ganhou trilogia sozinho, né? Afora do grupo, e o grupo acabou não ganhando. E quem não gostava, falar com a R.A. Salvatore, que o cara é fisiculturista, né? Tem nem como falar mal com o cara do livro dele. Ou com o Ed Greenwood, que é um velho, que você dá uma lapada nele e sai correndo. O Ed Greenwood é só puxar a barba e sair correndo, mano. Mas vamos pro próximo aí. Vixe, aí. Alguém já conhece, quem já leu? Pouquíssimo, né? Peraí, então. Quer falar? Vai lá. Na verdade, eu queria falar do anterior aí. Vai lá, Forgotten? Não, só, o que você falou sobre o Forgotten, ele ser uma coxa de retalhos, na segunda edição, ele foi feito, na verdade, com uma coxa de retalhos. A proposta era criar um mundo onde pudesse entrar tudo, mas não funcionou direito. Pois é. E eu acho interessante, até como falou de Tormenta, que Tormenta também nasceu da mesma forma. Eram aquelas histórias, aventuras isoladas que tinham no Dragão, que o pessoal não tinham ligação nenhuma. Uma falava de triunfo, outra de morte, e aí eles criaram um mundo que no início eu torci o nariz também. Mas que lá, quando saiu o livro, no final, realmente caminhou como Forgotten, virou um mundo mais coeso, né? Bem mais coeso. E sobre o Dragonlance, eu acho particularmente também o Dragonlance assim, mais emblemático do que os romances de Forgotten, principalmente pela autoria da Margaret Weiss, não sei se é o nome dela, que é uma mulher, é a autora principal da primeira trilogia, e ela é responsável pelo Raistlin e toda a pegada dark do livro que deu essa grande popularizada. Assim, eu acho que eu me lembro, foi a primeira grande contribuição que eu vi assim, de uma mulher que todo mundo reconheceu na questão do RPG. O ruim mesmo para quem quer ler Dragonlance e Forgotten Realms é o seguinte: se você dedicar a sua vida para ler só Dragonlance até o dia que você morrer, você não termina. Porque são milhares de livros escritos no universo Dragonlance. Forgotten Realms também do mesmo jeito. É um cenário sensacional, Dragonlance e Ravenloft são... Quem foi que teve coragem? Deus e Dois Mundos, né? Quem já leu esse livro? Só uma pessoa, então vai ter que vender também, vai lá. Eita. Então, eu escolhi esse livro do P.J. Pereira, que é um autor brasileiro, apesar de morar nos Estados Unidos. Ele ganhou, assim, falar um pouquinho dele, ele ganhou um M, né, de publicidade em 2013, e ele é o único publicitário brasileiro a ter 4 Grand Prix no Festival de Cannes. Então, ele é um cara que chega logo joga o currículo na mesa, né? O cara fica, né? Porque aqui no Brasil tem essa coisa, olha quem está falando, tem muito dessa coisa, né? Aí eu escolhi o primeiro livro, eu não sabia que ele já tinha chegado aqui na Cultura, o segundo, o Sérgio me deu uma má notícia que chegou, tem que comprar agora, né? Vai comprar, né? Vou ter que comprar. Que é o segundo é o livro da traição, o terceiro é o livro da morte, se eu não me engano. E o primeiro é esse, o livro do silêncio. Falar um pouquinho
da história. É interessante porque o PJ Pereira, ele traz a literatura fantástica, ele traz a fantasia, ele traz uma obra épica com batalhas e tudo, sendo que centrado na mitologia africana, na mitologia iorubá. Então, na história, o que é que se fala? Fala um pouquinho bem passando sobre os mitos africanos. Existe um Deus supremo lá, que é, se eu não me engano, Olumaré. Isso, Olumaré. Olumaré. Olumaré é o criador de todas as coisas. Olumilá é o grande fluir. Olumaré criou todas as coisas, e inclusive ele nem recebe oferendas, porque nada que você possa oferecer a ele já não é dele, já é dele. Então ele não vai aceitar nada. É tipo, então ele criou. Você comprar com o adolescente um presente do seu pai. Ele vai pagar, então. É complicado, né? Então, Olumaré, ele criou os orixás. Ele criou todas as coisas, ele criou o universo dos homens, ele também criou outros deuses. E esses são os deuses que têm mais contato com os homens. Entre esses, existia Orumilá, que era o deus da adivinhação. Era o que lançava os búzios dele, enxergava todas as coisas. E aí, em um determinado momento, não se sabe porquê, os búzios se silenciaram. Não estavam mais dizendo nada. Algo tinha acontecido para que Olumilá tivesse cego, não conseguisse ter o foreseeing, a visão adiante, né? Então, o insight, pronto, foreseeing, né? A coisa que a visão legal. Então ele não conseguia mais, né? Quebrar os caspilhos lá, né? Então, na história, há o elemento místico da cultura iorubá, e um jornalista chamado, me foge o nome do cara agora, eu só lembro de Neil, que é o apelido que ele tem. Neil... Newton alguma coisa, só chama de Neil, não é o Neil do Matrix, tá? E aí ele começa a perceber que ele tem um contato com esses seres ancestrais, e que ele de alguma forma era escolhido para fazer alguma coisa. Eu vou parar por aí, para não dar muito spoiler, né? Mas o livro é assim, sensacional. Porque na verdade é o seguinte, esse livro ele é fantasia, só que ele se divide em dois focos narrativos. Um foco narrativo que é tipo numa África mística, numa África distante, que é quando o Olumilá junta um grupo de 5 guerreiros, tá? 5 ou é 7? 5. Aí ele reúne 5 guerreiros para ir até onde ficam esses semideuses ou deuses que fornecem a visão para os caras mediúnicos lá. Porque eles pararam de mandar as visões e eles não sabem por quê. Então, eles vão ter que ir até esse local. Não, sabem. Umas bruxas sequestraram os caras. Ele diz isso bem no começo. Que são as Yami, alguma coisa. Tem as bruxas que sequestram os caras. Eles reúnem, não é spoiler não, isso ele diz até na orelha do livro, ele fala. Então eles têm que reunir esse grupo de 5 guerreiros e ir até lá resgatá-los, certo? Em paralelo, tem um jornalista que vive nos dias atuais, né, assim, mais ou menos, já nos anos 2000, em São Paulo, nos anos 2000, e ele começa a ter contato com essa mitologia de Iorubá, que até então ele desconhecia. É tipo leitor. Você sabe que existe, mas não conhece nada, certo? Ao decorrer do enredo, você vai tendo conhecimento dessa cultura, e ele, em determinado ponto, se mescla a esse outro enredo. Os dois enredos vão e se encontram. Tanto que um capítulo é do Neil, se correspondendo por e-mail com um cara que está auxiliando ele com esses problemas que ele está tendo ao ter contato com essa cultura iorubá, certo? E no capítulo seguinte, falando essa história mais fantasiosa, mais mística, certo? Que é do Olumilá, reunindo os guerreiros e atravessando essa África mística, essa África épica, indo até o local para combater as bruxas. Tem mais ou menos esse paralelo. E esse livro, cara, é muito foda, cara. Muito, muito, muito bom. No final do ano passado, a gente fez um evento do Baião indicando livros, e o colega nosso, ele indicou esse livro. No mesmo dia eu comprei, no dia seguinte eu li, e caramba, cara, eu li esse livro num dia, assim, ele tem uns 200 e poucas páginas, caraca, mano. Tanto que hoje, quando eu cheguei, que eu vi que tem um segundo aí, eu fiquei
é arriscado eu ir em casa pegar o dinheiro e voltar pra comprar hoje mesmo, assim. Porque... Isso se tiver ainda, né? Se tiver, é muito bom, cara, muito bom assim, mesmo. Assim, Sérgio, tu falou que é pra resgatar os deuses, né? Não é mais deuses, não. O Ministério Público disse que não é mais deuses. Ah, é verdade. Recusou. Mas eles voltaram atrás. Sim, ainda bem. É engraçado como a gente falando sobre essas coisas, né? A gente sempre acaba trazendo uma coisa pra outra, né? O cara lembrou de Thundercats ali do nada. E eu tava gravando um podcast com o pessoal da bodega e perguntaram sobre criaturas mitológicas. Perguntaram o que é que... Eu pensando em grifo, o que é que vinha na minha cabeça, né? Aí o cara vem na cabeça os Changeman. Foi 15 minutos de risada quando a gente tava gravando. Se chega na idade, esse menino novinho não sabe o que é Changeman, não, mano. Pois é. Change Marmite na sua massa. Olha, outro falou Marmite também. A galera tava brigando com o Fabrício. É a Power Ranger rosa da nossa geração. Quando o Fabrício falou Marmite... Só que eu sou mais aqui, ainda. Então, assim, é um grande livro, gente. Sensacional. O Sérgio, como diz, leu em um dia, é uma leitura gostosa de se fazer, porque o discurso do PJ é muito bom. Ele escreve com uma fluidez interessante, assim. Realmente é sensacional. Quem tiver dinheiro aí, compre, não vai se arrepender. E essa indicação do Soares dá pra gente tirar duas coisas paralelas, né? Que é, primeiramente, a questão de um livro que se passa, mesmo que seja só metade dele, no Brasil, em São Paulo, né? Que a gente pode ir na obra do André Bianco, que também traz isso, né? A obra sobre vampiros, quem conhece, quem não conhece. Do 7, né? Lê, é muito bom. E também a questão de pessoas que não são no meio literário, né? Que ele é publicitário. Inclusive o book trailer do Deus de 2001 é sensacional. Você quer ver o melhor book trailer da sua vida, cara? Procura book trailer Deuses de Dois Mundos. Cara, é sensacional. E é um trailer de uma série, é um filme que vai ser produzido, né? Narração do Gilberto Gil, cara, muito trilha sonora do André Esquissa do Sepultura. Melhor book trailer da vida, que você pode ir lá. Se não for, me procura no Facebook, me escolha lá. Aí assim, o cara é publicitário e escreveu literatura fantástica, né? Aí tem a questão do pessoal que é de outro nicho vindo para a literatura, né? O Afonso Solano, que era podcaster, né? O Barretão, né? Que é cineasta, jornalista e está sendo diretor agora de cinema. Tem essa questão realmente de ter muita gente, cara, que não é da literatura, vindo para a literatura e escrevendo um livro de qualidade, para quebrar essa mística, né? De você só pode ser escritor se você for aquele senhor de 80 anos num escritório lotado de livro e tal, cheirando amor. Essa geração nova tem muito disso, de cara, você pode ser qualquer coisa, que você pode ter talento literário. Não tem mais essa de ser só escritor, ser uma pessoa que só dá entrevista com escritório lotado de livro e tem aquela coisa acadêmica, não. Livro pode ser bem escrito por galera de jornalismo, de cinema, de seja o que for, sabe? A menina da novela vai escrever um livro lá com a Carolina Nunes. Próximo assunto, vai lá. Vocês já ouviram falar na Renata Ventura? Não. É um livro que lembra muito Harry Potter, né? Não, todo mundo fala. Eu queria introduzir a Renata Ventura só quando fosse falar de Harry Potter. Muita gente fala que a Renata Ventura escreveu um fanfic de Harry Potter. A avada que dava aí, não. A questão é a seguinte, ela se inspirou. Muita gente, por exemplo, o Lucas não se inspirou em Senhor dos Anéis, sim, acontece, para escrever Star Wars, para fazer Star Wars. Pois é, foi o que aconteceu. Ela escreve, por que eu resolvi falar agora? Porque você falou no Yorubá. Ela usa o Yorubá como a base da magia do Brasil. Entendeu? Então, todos os feitiços, todo mundo fala, é fanfic de Harry Potter. Não é. Ela usou a inspiração de Harry Potter para escrever a Arma Escarlate, que já vai lançar o segundo, que se chama A Comissão Chapeleira, certo? Que é muito bom. O Yorubá é a base da magia do Brasil. Ela fala de leve de Harry Potter, porque na orelha da capa ela fala. Um dia, ela é muito fã de Harry Potter, um dia lendo Harry Potter, uma entrevista, J.K. Rowling falou, uma criança me escreveu uma carta perguntando, J.K., por que você não faz isso, isso e isso? Aí a J.K. Rowling falou, por que é que você não escreve isso? Ela tomou como
permissão pessoal e usou o mundo da magia, feitiços, varinhas, escolas de magia e escreveu A Arma Escarlate, que eu recomendo. É um livro muito bom, muito bem escrito, com um humor assim, fino, certo? E maravilhoso. A Ravena me prometeu, até hoje ela não me deu. Porque... Quer dizer, se ela coloca um elemento cultural diferente, já é apenas uma inspiração mesmo, né? J.K. Rowling está muito naquele universo. Até porque esse lance de varinha não é uma coisa que a J.K. inventou, né? É uma coisa que, exatamente, ela se tornou, o pessoal acha. Tem gente que acha que varinha de condão foi a J.K. que inventou no Harry Potter. Tem gente, tem. Aí, e assim, varinha de condão vem de adivinhar, né? Do latim é condane, que vem de adivinhação. Então, supostamente o mágico ele idealiza a mágica e a varinha adivinha o que ele iria fazer. A J.K. colocou um elemento falado, né, que é, no caso, uma palavra mágica. Né? Mas os elementos, foi? Mais ou menos, ela tem um feitiço não falado. E ainda tem um feitiço não falado, que vem do mesmo na lógica. Pois é. Então, eu não conhecia esse livro, eu vou procurar para ler. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a Débora vai me matar aqui, mas... Antes do Harry Potter tem um livro que tem um adolescente que... Tim Hunter. Que estuda uma história de magia, que é o... Continua. Tem o quê? Pessoal, para eu seguir, certo? Cortar mesmo. Depois, vamos, não importa não. Mas eu respeito Tim Hunter, eu nunca li, mas eu não vou matar ninguém. Eu já passei dessa fase de matar pessoas. Pessoal, pra a gente não ficar tudo pro final, vamos fazer logo mais um sorteio, certo? Pra gente ir animando. E dessa vez, vamos fazer o sorteio da blusa. Essa blusa. E se eu ganhar? Já? Vai. Mas no contexto, tá? Vai. Quer sortear uma de você, logo? Melhor, né? Já passou o Senhor dos Anéis. Vamos sortear uma blusa do pessoal do Intocados, né? No final vocês fazem o merchan. Feita pelo pessoal do Intocados. Pode parar. 22 aí. 22 aí. 22. Aí, palmas, né, gente? Aham. Pronto. Gente, vamos pro próximo, que já vamos começar a entrar nesses autores novos, certo? Brandon Sanderson, que já foi falado que trabalhou como ghostwriter no outro livro, e também, já antes de ter a sua série própria, tinha já esse trabalho de ghostwriter. E está agora chegando ao Brasil com grande representatividade. Eu finalmente consegui contar o Elantes, né? De muita força. Esse aí também tá meio carinho, então vai ficar para depois. Mas tu trouxe para por quê, Anderson, para simbolizar? Eu trouxe porque ele é o cara do momento, né? Assim, lá fora ele é... E até aqui, entre quem já lê literatura fantástica, assim, é demais. Tem até a hashtag, né? Brandon Divo, né? Que a galera usa, que é... Não, o cara escreve muito bem, ele é o sonho de todo fã de Martin, porque ele escreve numa velocidade incrível, ele lança 4 livros por ano. Ele lança 4 livros por ano e livros de 800 páginas para cima. Ele bota chinês pra saber. E ele sempre trabalha em mais de... Ele sempre trabalha em 4 livros ao mesmo tempo. E ele vai atualizando no site dele em quantos por cento está cada livro. Não é possível. Aí ele bota a tabelinha lá, o livro está em 50%, o outro está em 50%. Ele é o C.S. Lewis Extreme, né? Que o C.S. Lewis também escrevia pra caramba, só que... Tanto que o Tolkien tinha raiva, né? O Tolkien dava isso, mas tu escreve 10 livros, eu tô há 12 anos escrevendo o mesmo livro. E assim, ele tem uma mistura, né, entre Tolkien e Martin, porque ele não é nenhum dos dois estilos. Ele faz esse balanço entre um e outro. No Brasil, o Elantes foi lançado, né? Que foi o primeiro dele. Mas o Mistborn é tido como a obra-prima dele, né? É a obra-prima, né? Porque o Mistborn, ele inaugurou um sistema de magia que é uma coisa sensacional, que não existe em outro canto, né? Que é a chamada alomancia. Nesse Mistborn, existem os Mistborn, que são os nascidos da bruma. Essa capa aí até, inclusive, está
tá meio diferente da que saiu mesmo, que lá tem Nascidos da Bruma, livro 1 e tal. Tem os Nascidos da Bruma, né, que são os Mistborn, e tem os Mistborn, que são os Brumosos, né. O Brumoso, ele só tem um poder. O Nascido da Bruma, ele tem todos os poderes juntos. E esses poderes, eles vêm quando a pessoa consome, isso mesmo, a pessoa come, né, bebe, metais. Metais misturados num líquidozinho que é feito de álcool, né? Álcool e o metal dentro. E cada metal dá um poder diferente. O ferro dá um poder, o aço dá um poder, o cobre dá outro, o estanho dá outro. E eles usam essa reserva de metal dentro deles para metabolizar e usar o poder. Né? Sistema totalmente diferente. E também outra coisa da obra dele é que toda a obra dele é interligada. Tipo, todas as obras fazem parte do mesmo universo, mesmo que se passem em planetas diferentes, entendeu? Tudo num universo só, só muda os planetas. Cara, está faltando pouco tempo, então vamos para os próximos livros, vamos falar assim, certo? Pode falar mais sem bexiga. Vamos falar correndo, eu vou daqui para ali e aí na volta até acabar. Nem doido, ó. Harry Potter, cara, é outro marco dessa questão, né? Senhor dos Anéis, aí vai, aí Harry Potter, vai, Guerra dos Tronos, são marcos que apontam essa varinha pra lá. São outros marcos, sem dar opiniões pessoais, são outros marcos que mais ou menos você lembra, cara, o que é que teve de significativo em tal década ou em tal quantidade de tempo? Sem dúvida Harry Potter goste ou não, um marco para essa trajetória da literatura fantástica. Por que tu trouxe ele? Não, primeiramente por se tratar realmente de um marco, certo? Ele é uma das partes de uma das maiores rivalidades da literatura ever, certo? Tem os fãs de Senhor dos Anéis que acusam Harry Potter de ser pior e tem o do outro lado. Mas assim... Tu não me falou, mas tu disse assim, ei Sérgio, se for para ler Tolkien ou Rowling, qual livro do Tolkien tu vai ler, né? Em minha defesa eu digo que eu escrevi um fanfic de Harry Potter há um tempo atrás, certo? Eu nunca escreveu que o Draco acaba com Harry Potter, né? Pode assumir, já tá aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar logo de uma vez com essa rivalidade que é completamente sem noção. Não, calma. É completamente sem noção essa rivalidade. A J.K. Rowling já deu a declaração, não fosse o Senhor dos Anéis, Harry Potter não existiria. Sim. E daí, né? É o que eu falei, cara. Você tem que analisar. Você tem que analisar pela questão de estilo, né? Se você for pegar, eu gosto do estilo do Tolkien. Se eu for analisar o Harry Potter numa questão literária, eu não posso fazer um esquema de literatura comparada. Eu tenho que ver dentro do cerne por exemplo, eu posso até comparar ele com uma obra semelhante, em termos de estilo, em termos de gênero, certo? Mas querer comparar, Bernard Cornwell é foda, isso aí, não. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Passou essa época já, há muito tempo. Não, com certeza. Assim, o Harry Potter, tanto é que é um dos livros que eu mais gostei de ler, certo? Eu tenho todos os 6 livros. Eu fiquei nervoso, certo? Eu tenho todos os livros, certo? Então, eu considero como sendo uma obra primordial para quem gosta de literatura fantástica. Pula o último. Então, só para final, a gente ia falar do Prince of Thorns, mas faz... Quem quiser fala comigo. Para finalizar essa escala de evolução que a gente foi tendo, não que a evolução signifique melhor ou pior, certo? São só estilos diferentes. Chega até o Martin. Quem foi que indicou aí? Foi eu. Fala rapidinho, em breves palavras, o que é que... Apesar de não ter sido o primeiro, o Martin o marco dessa diferenciação entre Tolkien e o estilo atual que a gente tem hoje em dia, da Dark Fantasy, né? Não existe mais a batalha entre o bem e o mal. Todos são bens, todos são bons e todos são maus em determinados momentos, né? A gente tem bondade e maldade dentro da mesma pessoa e eles lutam apenas pelo seu interesse. Não tem um foco narrativo de um protagonista, a gente varia, né, nos pontos de vista de cada um.
E dependendo do ponto de vista, a gente vê um personagem de uma forma ou vê de outra, né? É legal isso porque ele mostra os personagens diferentes de acordo com o ponto de vista. Bacana. Gente, vamos para os sorteios finais. A gente faz por último isso aí. Tem a camisa também do Intocados, certo? Que pode parar. 25. Os dois vêm juntos, certo? Que a gente tira a foto junto e a próxima... 48. Que é isso? 48? Não tem? Não tem, não. Tem, rapaz. Ali, tá ali. Opa. Discute com o homem aí agora. Chupa essa mão aí. Disse que você tem foto da namorada. A namorada dele tá bem ali, ó. Vamos lá, pessoal. Pronto. Pessoal, por último a gente tem um sorteio, né? O que é, Fabrício? Não, cortesia aqui da Bodega Online, certo? Eu tenho aqui uma conta do Steam com 5 jogos, certo? São os 3 jogos principais do Fear, aquele jogo Fear, certo? E com as suas 2 DLCs, tá certo? Então nós vamos fazer o sorteio. 64. 64? Tem, rapaz, peraí. Acabou a vida social agora. O Soares disse que pode sortear o livro dele. Só, né? Pessoal, tempo infelizmente acabou, vamos para as considerações finais. Cada um fala brevemente as suas considerações finais, seu jabá, né? Vamos lá, começando pelo Fabrício. Gente, obrigado pela presença de todos, certo? Eu sou colunista da Bodega Online, certo? Nós temos um site, www.abodegaonline.com.br. Nós temos um podcast, que é o Bodega Cast. E, assim, se trata sempre de literatura, de assuntos geek, etc. Além disso, eu escrevo para o site do Intocados, que o Anderson e o Soares também vão falar. Eu, tempo em tempo, faço também algumas resenhas para o blog Feed Your Head, www.feedyourhead.com.br. E eu tenho meu blog voltado para a literatura de ficção científica e terror, chamado loucamente.blogspot.com.br. Então, acompanhe tudo isso e até mais. Então, eu sou o Anderson Thiago, eu e o Soares, a gente é do intocados.com.br, né? Site voltado para a literatura fantástica e coisas que são inspiradas, filmes, séries, tudo isso a gente fala. A gente espera vocês lá, a gente tem a página no Facebook também, Intocados, né? A gente espera vocês lá, que vocês prestigiem, leiam, estejam interagindo com a gente sempre faz sorteios de livros e a gente posta resenhas e tudo isso. Gente, no mais agradecer, né? Você já falou, faço parte do mesmo site que ele. E a gente se encontra por aí. Quem quiser conversar comigo sobre Prince of Thorns, eu tenho o prazer de conversar lá fora. Tá? Obrigado. Pessoal, valeu a presença de todo mundo, muito obrigado. Quem quiser saber mais alguma coisa de literatura e tal, pode me acompanhar lá no Facebook Baião de Letras, Facebook Baião de Letras, tá em transição e valeu, pessoal, até a próxima. Só pedir pro pessoal então aguardar lá fora pro próximo painel Testing Punch, tá bom? Com o PH, com o Gabriel. A gente vai preparar tudo agora.